Joteiro, vou resolver com você hoje questões sobre os auxiliares da justiça. Tema extremamente quente para o concurso de escrevente do TJ São Paulo. Esse é mais um vídeo de uma série de vídeos dessa playlist resolvendo exercícios sobre processo civil, sobre os temas mais cobrados. Vou deixar na descrição um vídeo te contando como é a realidade da profissão de escrevente. Vamos começar aqui. 5 coisas que você precisa saber para não dar mole para a Vunesp, para não perder questão por bobeira envolvendo os auxiliares da justiça. As atribuições do oficial de justiça. Você precisa saber isso daqui, precisa ter o artigo 154 enraizado aí na sua cabeça. O que é que a banca vai querer fazer com você? Ela vai querer confundir as atribuições do oficial com as atribuições do chefe de secretaria. Então já tira um print aqui, já faz a sua anotação, vai lá no seu material de lei seca, já toma nota disso aqui. Outro ponto importantíssimo, a ordem cronológica de publicação e efetivação das decisões. A regra é que os processos têm que ser cumpridos preferencialmente em ordem cronológica. Preferencialmente, tá bom? Não é sempre, não é obrigatório. A banquinha vai vir com maldade em cima disso aqui. Responsabilidade civil e regressiva, lá do artigo 155. Também muito bom da banca perguntar em cima disso aqui, ó. Escrivão, chefe de secretaria oficial de justiça respondem civil e regressivamente quando recusarem atos sem justo motivo ou praticar ato nulo, com dolo ou culpa, tá bom? E aqui o mais importante, não é solidária com o juiz nem subsidiária. Vai ter questão aqui sobre esse teminha e você vai entender. Quinto ponto, sobre os conciliadores e mediadores. Essa aqui é a minha maior aposta de questãozinha para ver na sua prova, na próxima prova já escreventes, tá bom? Conciliador sem vínculo anterior pode sugerir soluções e mediador com vínculo anterior, ele restabelece comunicação. Você vai entender isso daqui resolvendo questão e vamos já para a primeira. Incumbe ao oficial de justiça. Alternativa A, executar as ordens de qualquer juiz da comarca. Qualquer juiz da comarca. Alternativa B, certificar em mandado proposta de autocomposição apresentada pelas partes imediatamente em ato próprio. Imediatamente? Será que é imediatamente? Alternativa C, auxiliar o juiz na manutenção da ordem. Alternativa D, fazer pessoalmente citações, prisões, penhoras, arrestos e demais diligências próprias do seu ofício, sempre que possível, na presença de uma testemunha, certificando no mandado ou o ocorrido, com menção ao lugar, ao dia e à hora. Entregar o mandado em cartório em até 3 dias após o seu cumprimento. Já comecei resolvendo essa aqui, tá? Agora você já sabe qual é a resposta certa. Vamos analisar alternativa por alternativa. Na próxima, prometo que vou dar um tempinho para você resolver sozinho. Qual que é o erro da alternativa A? Justamente quando ele diz que ele vai executar as ordens de um juiz de qualquer comarca, tá bom? É ordem do juiz a que estiver subordinado. Não tem nem que ficar trocando ideia com essa questão. Alternativa B diz que ele vai certificar imediatamente em ato próprio, tá bom? Imediatamente, não é. Ele certifica na ocasião do ato, tá bom? De comunicação, nunca em ato próprio. A alternativa C é a nossa alternativa correta, tá? Incumbe ao oficial de justiça auxiliar o juiz na manutenção da ordem, gabarito. Alternativa D. O erro da alternativa D é quando ele estabelece que se trata apenas de uma testemunha, tá bom? São 2 testemunhas nesse caso aqui e não uma, como trouxe a questão. E a alternativa E, o erro diz que o oficial de justiça tem que entregar o mandado em cartório em até 3 dias após o seu cumprimento, tá bom? Não existe prazo de 3 dias. A lei fala apenas em entregar após o cumprimento aqui no inciso 3. Olha, questãozinha 1, facinho, facinho. A 2, eu vou deixar você tentar resolver sozinho. Vou sair de cena. Opa! Tenta resolver e depois você volta aqui comigo.
Já apertou o seu pause, já tentou resolver, agora é comigo aqui. Vamos lá. Acerca da ordem cronológica de recebimento para publicação e efetivação dos pronunciamentos judiciais, assinale a alternativa correta. A ordem cronológica deverá obrigatoriamente ser atendida pelo escrivão-chefe de secretaria. Palavrinha maldosa, maldosa. Alternativa B. A parte que se considerar preterida, prejudicada na ordem cronológica, poderá reclamar em autos apartados ao juiz do processo, que requisitará informações ao servidor a serem prestadas no prazo de 2 dias. Será que é em autos apartados? E será que são em 2 dias? Alternativa C. Não se submetem à ordem cronológica os processos em que a fazenda pública seja parte. Será que não? Alternativa D. Após a elaboração de lista própria, respeitar-se-ão a ordem cronológica de recebimento entre os atos urgentes e as preferências legais. Bom, e alternativa E. A lista de processos recebidos poderá ser disponibilizada de forma provisória para consulta pública mediante solicitação nos autos. Será que é poderá? Será que é de forma provisória? Vamos analisar aqui questão por alternativa. Qual que é o erro da alternativa A? A ordem cronológica deverá obrigatoriamente, negativo, não se fala em obrigatoriedade, tá bom? O escrivão-chefe de secretaria atenderá preferencialmente a ordem cronológica. Já matamos a alternativa A. Qual que é o erro da alternativa B? O erro da alternativa B é justamente quando diz que a parte vai reclamar em autos apartados, negativo, tá bom? É nos próprios autos em que ela se sentir preterida. Alternativa C. Qual que é o erro? Diz quando diz que os processos da fazenda não se submetem à ordem cronológica, tá bom? As exceções são apenas atos urgentes e preferências legais, conforme o parágrafo 2º aqui. Atos urgentes, assim reconhecidos pelo juiz, e as preferências legais. Vamos supor que tem uma busca e apreensão para fazer de um veículo. E a parte que está querendo esse veículo, ela tem informação de que o requerido, quem está com o veículo, vai ficar na cidade aqui só por algumas horas, veio só visitar a mãe e já vai pegar a estrada e já vai sumir. O juiz, com essa informação na mão, ele vai mandar expedir um mandado urgente, vai colocar uma tarja de urgente no processo. Colocar uma tarja de urgente. Isso aqui é um ato urgente reconhecido pelo juiz no pronunciamento judicial, na decisão ou no despacho. E aí tem as preferências legais também, que se encaixam aqui, beleza? Que já constam na lei. Alternativa D, que é o nosso gabarito, tá? Qual que é o porquê, Robson? O que está certo, o que está tudo certo, tá? Após a elaboração de lista própria, respeitar-se uma ordem cronológica de recebimento entre atos urgentes e as preferências legais, o que a gente acabou de falar aqui, tá bom? Transcrição literal aqui do parágrafo 3º. Qual que é o erro da alternativa E? Vamos lá. Quando ele diz que vai ser disponibilizado de forma provisória a lista de processos recebidos, tá? Para consulta pública mediante solicitação nos autos. A lista é disponibilizada de forma permanente e não provisória. Joia? Vamos para aqui o nosso gabarito D. Questão número 3. Tira o seu print, tá? Tira o seu print, aperta o seu pause, tenta resolver e depois vem comigo aqui. Já tentou resolver? Já tirou seu print, já apertou seu pause? Agora vem comigo. Carlos e Marina estão casados há 10 anos e não têm filhos. Após algumas dificuldades no relacionamento, eles decidem que o divórcio é a melhor solução. No entanto, o casal tem divergências sobre a divisão dos bens. Para evitar processo litigioso, Carlos e Marina decidem buscar um método alternativo para a solução de conflitos. Método alternativo para a solução. Diante da situação hipotética, assinale a alternativa correta. Nessa questão aqui, a banquinha já quis contar uma historinha para deixar você entretido e cansado, tá bom? Não cai na conversa da banca, não.
Vamos analisar aqui agora alternativa por alternativa. Alternativa A. Carlos e Marina têm livre autonomia para escolher tanto a mediação quanto a conciliação, mas não podem alterar as suas regras procedimentais. Sinistro isso daqui. Alternativa B. Preferencialmente, deverá atuar no litígio um conciliador, que poderá sugerir soluções para o litígio. Conciliador, soluções. Sendo vedada a utilização de qualquer tipo de constrangimento ou intimidação para que as partes conciliem. Interessante a alternativa B. Alternativa C. Se Carlos e Marina não chegarem a um acordo acerca da escolha do conciliador, o juiz designará um conciliador mediador que poderá ou não estar no cadastro do tribunal. Será que poderá ou não estar no cadastro? Alternativa D. Carlos e Marina podem alterar as regras procedimentais. No entanto, a mediação será informada pelos princípios da independência, da imparcialidade, da autonomia da vontade, da confidencialidade, da oralidade, da informalidade e da decisão informada. Interessante essa alternativa D também, hein? E a alternativa E, desde que, de comum acordo, Carlos e Marina podem escolher o mediador que deverá ser cadastrado no tribunal. Questão boa também. Alternativa boa. Vamos agora aqui analisar uma por uma. Alternativa A. Qual é o erro da alternativa A, tá bom? As partes podem alterar as regras procedimentais. O erro é dizer que elas não podem alterar, tá bom? Parágrafo 4º aqui do artigo 166. Alternativa B. Qual que é o erro da alternativa B? Tá? Ó, há vínculo anterior. Existe um vínculo anterior, que é o que? O casamento. Então, o preferencial é o mediador. Artigo 165, parágrafo 3º. Cadê? O mediador que atuará preferencialmente nos casos em que houver vínculo anterior entre as partes. Mediador, preferencialmente, vínculo anterior. Olha, aqui o erro foi dizer que foi conciliador. Alternativa C, qual que é o erro da C? Sem acordo, a distribuição entre os cadastrados no tribunal, tá bom? Isso, aqui ele não pode designar um conciliador que não está cadastrado no tribunal. Está no parágrafo 2º aqui do 168. Alternativa D, que é o nosso gabarito, tá bom? Que é o nosso gabarito. Combinou o parágrafo 4º do artigo 166, autonomia, com o artigo 166, o caput, princípios, tá? O Carlos e Marina podem alterar as regras procedimentais. No entanto, a mediação será informada pelos princípios da independência, imparcialidade, autonomia da vontade, confidencialidade, oralidade e informalidade e da decisão informada. Gabarito. Qual que é o erro da alternativa D? O escolhido pelas partes poderá ou não estar cadastrado no tribunal. Isso aqui que é interessante, porque quando diz que eles escolheram, poderá ou não. Então aqui diz que deverá, já está errado o parágrafo 1º. Vamos lá. Conciliador, mediador escolhidos poderá ou não estar cadastrado no cadastro do tribunal. Lá no portal dos auxiliares da justiça, você, quando virar escrevente, vai trabalhar muito com esse portal. Nosso gabarito aqui, alternativa D. Antes de continuar, quero te mostrar o nosso material de lei seca e o nosso material de questões inéditas de processo civil. Materialzinho aqui de processo civil, ele vem todo destacado, perceba aqui, estrelinha, artigo frequente em prova, aqui destaca alteração recente, tem um checkbox para você marcar o que você já estudou e um quadro de resumo no final da sessão. Aqui na lateral você também consegue fazer a sua anotação. Hoje a gente está estudando sobre os auxiliares da justiça, só clicar que você já vai cair aqui e já vai ter os artigos que já foram cobrados destacados, tá bom? Destacados. E tem também as nossas questões inéditas de processo civil aqui do protocolo escrevente, questões inéditas com gabarito comentado. Está estudando sobre os auxiliares da justiça, clicou aqui, já cai direto nas questões, tá bom? Tem uma bateria de questões, na sequência tem o gabarito comentado, não vou deixar você ver, tá bom? Não vou deixar você ver, senão você já vai saber aí as respostas. O link está aqui na descrição e no primeiro comentário. Voltando para as questões,
Vamos para a questão número 4. Aperta o seu print, tá bom? Eu vou apertar o pause, você vai apertar o pause e vai tentar resolver sozinho. Já tentou resolver sozinho, agora você vem comigo aqui. Douglas, chefe de secretaria de uma das varas da Fazenda Pública da capital, é responsável pela organização e pelo funcionamento da secretaria, supervisionando o trabalho dos servidores e zelando pela eficiência dos serviços prestados. Douglas é chefe, beleza? Douglas é chefe. Em um dia de grande movimento na vara, Douglas, pressionado pelo acúmulo de tarefas, comete um grave erro ao enviar uma intimação para o endereço errado da parte ré em um processo de execução fiscal. Aí não, Douglas. A intimação informa sobre a penhora de um veículo do réu e é enviada para o endereço antigo, onde o réu já não reside há mais de 2 anos. Devido ao erro, o réu não toma conhecimento da penhora de seu veículo e não tem a oportunidade de apresentar defesa, razão pela qual seu carro é penhorado, causando-lhe grande prejuízo financeiro e moral. Diante da situação hipotética, considerando o Código de Processo Civil, é correto afirmar que Douglas, o que acontece aqui? O juiz, a parte está cobrando a outra parte, pediu penhora do veículo, o juizão deferiu a penhora, tem que intimar quem está tendo o veículo penhorado para que essa pessoa consiga aí se defender, consiga apresentar uma impugnação a essa penhora. E nesse caso aqui, como foi para o endereço errado, não teve nem essa oportunidade. Não teve nem essa oportunidade. E o que é que o Código de Processo Civil vai dizer para a gente? É correto afirmar que Douglas é responsável pelo ocorrido de forma solidária com o juiz da vara? De forma solidária com o juiz? Alternativa B. Só seria responsabilizado caso restasse demonstrado que foi praticado com dolo. Negativo, né? Dolo ou culpa. Alternativa C. Deve ser responsabilizado civil e regressivamente pelo ocorrido. Alternativa D. Responsável de forma subsidiária, caso o juiz titular da vara não seja responsabilizado. Interessante essa alternativa. E a alternativa E. Não deve ser responsabilizado pessoalmente pelo ocorrido, devendo o Estado responder pelo prejuízo sem direito de regresso. Para mim, até agora, a questão mais difícil aqui, tá? E as outras questões, todas de nível superior, não foram tão xaropes quanto essa daqui. Mas vamos para cima, não vamos dar mole para a banca. O que é que tem de errado na alternativa A? O que é que tem de errado na alternativa A? É responsável pelo ocorrido de forma solidária com o juiz titular da vara. Negativo. Não há responsabilidade solidária com o juiz, tá bom? Cada um responde pelos seus atos. Cadê? Passar para o próximo. Só seria responsabilizado caso restasse demonstrado que foi praticado mediante dolo. Será? Responde por dolo ou culpa, tá bom? Não é só por dolo. A alternativa C é o nosso gabarito. Deve ser responsabilidade civil e regressivamente pelo ocorrido. Está aqui no inciso segundo, tá? Nesse caso aqui foi com culpa, não foi com dolo, não foi com intenção aqui, tá? Foi por culpa. A alternativa D, o erro, diz que é responsável de forma subsidiária, caso o titular da vara não seja responsabilizado, tá bom? A responsabilidade é regressiva e não subsidiária. E a alternativa D diz que é sem direito de regresso, tá bom? O Estado responde, mas com direito de regresso. Depois o Estado pode olhar para esse servidor aqui e ver o que aconteceu e se tiver alguma medida a ser tomada contra ele, assim o Estado o fará. Gabarito alternativa C. Nossa última questão aqui agora, questão número 5. Tira o seu print, aperta o seu pause e tenta resolver. Já tentou resolver, agora é comigo. Legalmente, incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria, alternativa A, efetuar avaliações, quando for o caso. Escrivão, chefe de secretaria, avaliação, cara de oficial de justiça, hein? Certificar proposta de autocomposição apresentada por qualquer das partes, na ocasião de realização de ato de comunicação que lhe couber. Certifica vai ser o oficial de justiça, nesse caso aqui.
Então, aqui não é, aqui não é. Alternativa C. Manter sob sua guarda e responsabilidade os bens móveis de pequeno valor penhorados. Será? Interessante isso aqui, hein? Alternativa D. Auxiliar o juiz na manutenção da ordem. Será que é o escrivão, o chefe de secretaria? Será que é o oficial de justiça? E a alternativa E. Comparecer às audiências ou, não podendo fazê-lo, designar servidor para substituí-lo. Vamos às alternativas. O erro aqui da alternativa A é que se trata de uma atribuição do oficial de justiça, tá bom? Não do escrivão. Alternativa B, mais uma atribuição do oficial de justiça. Falei que a banca ia querer brincar com isso. Alternativa C. Aqui o erro da C, o escrivão, ele guarda os autos, não os bens penhorados, tá bom? Não os bens penhorados. Não fala disso aqui. A atribuição do oficial de justiça também, auxiliar o juiz na manutenção da ordem. E a alternativa E, que é a nossa alternativa correta, tá bom? Tá aqui no inciso número 3, ó, comparecer às audiências ou não, podendo fazê-lo designar servidor para substituí-lo. Antes de você sair, tem uma questão de prazos. Em todo vídeo resolvendo questão, eu vou trazer uma questão de prazo, que é o tema mais cobrado pela VUNESP, e tem um vídeo resolvendo só questões de prazo que está aparecendo aqui, nesse exato momento, beleza? Vamos lá. Tira o seu print, aperta o seu pause e tenta resolver. Pronto, deu tempo já, agora é comigo. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo, alternativa a data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou intimação for por oficial de justiça. Aviso de recebimento é em carta, não em mandado, que é o oficial de justiça. Isso daqui é o carteiro que entrega, então já está errado. Alternativa B. A data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou intimação for pelo correio. Mandado e correio não tem nem cabimento isso aqui. Alternativa C. Considera-se dia do começo do prazo a data da ocorrência da citação ou intimação, data da ocorrência, quando ela se der por ato do escrivão ou chefe de secretaria. Sei dessa, hein? Alternativa D. O dia da carga. O que é a carga? Que pegaram lá, estão carregando. Quando a intimação se der por diário da justiça impresso ou eletrônico. Deus, não existe. Alternativa E. A data de publicação. Quando a intimação se der por meio de retirada nos autos em carga. Olha, é difícil até de analisar uma alternativa dessa aqui, viu? Deus que me perdoe. Qual que é o erro da alternativa A? Aqui quando diz que a R é oficial de justiça. A R quem entrega é o correio. Alternativa B. Mandado é oficial de justiça. Alternativa C a alternativa C é o nosso gabarito, tá? A data da ocorrência da citação ou da intimação quando ela se der por ato do escrivão ou chefe de secretaria. Aqui comeu, mas é o inciso número 3, aqui, inciso 3º, tá bom? Vai trazer aqui exatamente o que está escrito na alternativa C, gabarito. Alternativa D, o dia da carga, quando a intimação se der por diário oficial impresso ou eletrônico. No diário é a data da publicação. E a alternativa E, errado aqui, quando diz que é a data da publicação. Negativo, negativo. É na retirada em carga, é o dia da carga, não a data da publicação. Concurseiro, para hoje era isso, tá bom? Salva essa playlist, deixa o seu like, deixa o seu comentário, deixa o seu hype. Tamo junto e até o próximo vídeo.